botar para gravar aqui. Todo mundo tá vendo minha tela aí, gente? Sim. Show de bola. Então, ó, atividade do percurso 17 e 18, né? Vamos falar um pouquinho sobre, né, os países emergentes aqui da América Latina. A gente sempre começa falando, né, do que está mais próximo da gente, que eu acho que para facilitar o entendimento. Depois a gente parte para aqueles países, para outros países. Vamos começar pela prática cartográfica no número 10. Vou começar aqui pelo número 10, na prática cartográfica, acho que vai ser legal. Falar um pouquinho aqui sobre o número 10. Deixa eu só deletar aqui que eu peguei tudo errado. Deixa eu desfazer, na verdade. Show. Vamos lá, peguei a caneta errada, a caneta certa tá aqui. Vamos lá, ó. Show, olha lá. Cada um dos números no mapa a seguir representa um ramo de atividade industrial. Então, o que a gente precisa fazer relação? Número está com uma relação direta ao ramo de atividade industrial. Lembrando sempre que a atividade industrial se refere à transformação, né? É o setor secundário. E sua localização no território brasileiro, né? E sua localização no território brasileiro. Quando a gente fala de localização de indústrias, né, é sempre bom a gente entender os fatores locacionais. Como assim? Aqueles fatores, né, que atraem indústrias, que permitem que indústrias se localizem. As indústrias apresentam características diferentes, né, objetivos diferentes, produzem itens diferentes, algumas indústrias produzem para outras indústrias produzem para o consumo final. Existem várias formas de classificação das indústrias, né? A classificação mais utilizada é em relação aos bens produzidos. Então, nós temos indústrias pesadas ou de base, né? São aquelas indústrias que transformam matérias-primas brutas em matérias-primas, né, transformadas que serão utilizadas por outras indústrias. Então, você pega matérias-primas brutas e transforma em matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias. Tá? Siderurgia, né, é um exemplo, a parte petroquímica. Tá? São exemplos, né, de indústria pesada, indústrias de base, né? Quando a gente fala sobre indústrias de base, que são a base para que outras indústrias possam, né, existir. E nós temos as indústrias, né, de intermediárias, indústrias de bens, né, de capital, são aquelas indústrias que vão produzir maquinários, ferramentas, que serão utilizados por outras indústrias. Né? E nós temos as indústrias de bens de consumo, que são divididas em consumos, né, duráveis e não duráveis, são aquelas que vão produzir diretamente para o mercado consumidor. Quando a gente fala de produtos duráveis, são eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, né, por exemplo. E bens de consumo não duráveis são alimentos, né, indústria alimentícia, indústria têxtil, né, produção de produtos de higiene, produtos, né, produtos de limpeza, tá bom? Então, assim, isso vai depender muito, né, sobre a maior necessidade de tecnologia. Com isso, as usinas tendem a se localizar, as indústrias tendem a se localizar em áreas, né, que favorecem em termos de fatores locacionais. Por exemplo, quando a gente fala sobre indústrias de base, né, essas indústrias de base, elas tendem a se localizar em áreas próximas, né, à oferta de matérias-primas. Então, por exemplo, uma siderúrgica, né? A CSN, a primeira indústria brasileira foi a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada por Vargas nos anos 40. Vocês já devem ter estudado isso, né, nas aulas de história. E ela se localiza em Volta Redonda, né? Volta Redonda, CSN. E Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, esse eixo, né, foi o primeiro a se modernizar. E ali também começa um processo de fornecer matérias-primas para a Companhia Siderúrgica Nacional. Por isso que Getúlio Vargas também cria a chamada Companhia Vale do Rio Doce, hoje somente Vale. Né? Foi privatizada, foi vendida, foi entregue ao capital internacional nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e ela vai ser as suas atividades, né, a Vale do Rio Doce vai ter suas atividades iniciais na região do chamado quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Né?
área onde você tem uma riqueza, né, de minérios que vão ser utilizados como matéria-prima. Tudo bem? Aí o que essa siderúrgica vai fazer? Vai pegar essas matérias-primas brutas e vão transformar em matérias-primas para outros ramos industriais. Tá bom? E o que vocês vão fazer? Ó? Reproduza um mapa utilizando uma folha de papel vegetal. No seu mapa, você vai criar símbolos. Olha aqui a prática cartográfica, né? Esses símbolos que vão ter que constar nas legendas, tá? A gente precisa criar uma legenda para que o leitor possa relacionar os símbolos aos seus significados, né? E quando a gente fala sobre símbolos, a gente está se referindo a determinadas imagens, né? Determinadas grafias, determinadas cores, né? Determinados objetos. Então, por exemplo, existem alguns que são convenções, né? A cor verde para representar vegetação, a cor azul para representar, né, riquezas, potencial hídrico, né, presença de recursos hídricos, tá bom? Quando você vê uma torre de petróleo, o que você pensa ali? Uma área de prospecção de petróleo, né? Certo? Quando você vê um posto de gasolina, né? Você vê, caramba, aqui nós temos, né, um posto de gasolina, tá? Então nós temos símbolos aí, beleza? Para facilitar a leitura, facilitar a interpretação. Não tem como, né? Naquele mapa, na sua representação, você criar, ia virar uma bagunça, né? Então, recorre-se a símbolos e, consequentemente, os seus respectivos, né, significados são apresentados na legenda, certo? No mapa, crie símbolos cartográficos figurativos, né? Ou seja, não concretos, né? Simbólicos, para representar cada ramo industrial, obedecendo a localização dos números no mapa, tá? Indique as capitais, geralmente capital é indicada por esse símbolo aqui, ó, que eu fiz para vocês, de todas as unidades da federação. O Brasil tem 27 unidades federativas, né? Os 26 estados mais o Distrito Federal. E depois dê um título ao mapa. Tá? É um outro elemento cartográfico de importância, né, muito grande para a interpretação, para a leitura cartográfica. Aplique a legenda está diretamente relacionada aos símbolos, né? Está diretamente relacionada aos símbolos. Ih, rapaz! A legenda está diretamente relacionada aos símbolos, né? Insira a rosa dos ventos, tá bom? Vou quebrar o galho de vocês, tá? A rosa dos ventos pode ser apresentada dessa forma aqui. Tá legal? E a escala, e trace uma linha, né? Trace a linha equatorial, ou seja, quando a gente fala da linha equatorial, a linha do Equador, 0 graus de latitude. O trópico de Capricórnio, né? Que corta o Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul, bem no extremo sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, tudo bem? Tranquilo? Que vai cortando esses estados. Representa o limite aí para o clima subtropical, né? Que pega porções desses 3 estados que eu citei, mais a totalidade de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e o meridiano 50 graus oeste, tá bom? 50 graus oeste, como está sendo representado aqui, ó. Mas, Rômulo, não tem papel vegetal, como é que eu faço? Se você colocar... Vou dar 2 dicas, uma você vai rir, tá? Geralmente as folhas hoje estão cada vez mais fininhas. Isso já favorece a visualização. Se você tiver a possibilidade de colocar alguma fonte luminosa, né, por baixo de um vidro, de uma mesa de vidro, já está tudo resolvido. Mas tem sabe o que eu uso quando eu preciso? Não tem esse um papel de cozinha, que usa muito cozinha, que é o papel manteiga? Sei. Que usa, né, para fazer... como antiaderente, né, para assadeiras e tal. O papel resolve bem. Papel manteiga. Acho Tá que bom, a grande obrigada. maioria tem em casa. Eu vou abrir um programa só de dicas assim. Legal? Então aí você vai estimular todo o conhecimento cartográfico, né, gente? Quando a gente fala de cartografia, assim, é imperativa a questão dos elementos cartográficos, dos auxiliadores da cartografia. Então, olha só, está sendo cobrado alguns, né? Título, é importante você colocar a fonte, é importante você colocar a legenda, a localização geográfica, as coordenadas geográficas, a rosa dos ventos, a escala, tá? Tem alguém aí que não domina, que não lembra, né, o que significa cada um desses elementos que eu citei? Para a gente poder fazer uma revisão?
Qual é a Como função? eu não lembro como a gente faz a escala. A escala está aqui, ó. Quando você pega Tá. mapas, né, de grande extensão territorial, quando você pega um país, você pega um continente, né, o próprio mapa mundi, é muito comum você encontrar a escala gráfica, né, que é diferente da escala numérica. A escala numérica é aquela que é dada, feita a seguinte leitura, né? 1 centímetro do mapa equivale a X centímetros da realidade. Tudo bem? Essa escala aqui, então, ela omite-se, né, a unidade de medida, mas a leitura é feita em centímetros. Aqui você já tem 1 centímetro do mapa equivale a 510 quilômetros da realidade. Imagina se a gente fosse transformar de quilômetros para centímetros. Nós teríamos, né, um número, assim, nós teríamos um numerador muito grande, né, muito extenso. Isso dificultaria a leitura. Então, em mapas, né, que representam territórios, né, de grande extensão, é comum a gente utilizar a escala gráfica, tá bom? Que é como fosse uma régua, né? E a leitura é, a cada no caso, né, utilizando esse mapa, a cada 1 centímetro do mapa, nós temos correspondência, né, de 510 quilômetros da realidade. Tudo bem? Então, Tá vamos bom. supor que desse território a esse território, supondo, né, fazendo uma simbologia aqui muito mal feita, vamos supor que aqui eu fale que nós temos 2 centímetros. Você falou e botou a regona. Tudo bem? Do ponto A ao ponto B, nós temos 2 centímetros. Eu pergunto, tá bom, qual é a distância, então, real? O que você vai fazer? Você vai olhar para a legenda, você já sabe que 1 centímetro equivale a 510. Você simplesmente vai fazer 510 quilômetros, não é isso? Vezes 2 centímetros. Tá legal? Que você vai ter a realidade. Tudo bem? Então, a função da escala, Malu e turma, é fazer a relação matemática entre a representação, que no caso é o mapa, e a realidade, que é, né, a parte da superfície terrestre representada. Tá legal? Certo? Tá bom, vamos. Nas questões que exigem cálculo com escala, é sempre bom lembrar que utiliza-se principalmente a escala numérica, né, que permite uma maior precisão. Porque, por exemplo, aqui você vai depender de uma régua, certo? Segundo, se você errar, na verdade, ali 1 milímetro, cara, na realidade, aquele 1 milímetro corresponde a quilômetros, né? Ou pode corresponder a quilômetros na realidade. Tá bom? Beleza? Então, nós temos aqui Beleza. a indústria têxtil, né? A indústria de mineração, a indústria automobilística, que vocês vão Tem te... que botar o. Acho que esse nome. Tem que escrever o nome das capitais ou botar o símbolozinho ou não? Vai botar o Só símbolo bota das bolinha. capitais, como está sendo representado aqui, né? E vocês podem escrever as capitais. Gente, o que acontece? O objetivo, né, dessa atividade é que vocês criem símbolos cartográficos que representem, né, diferentes ramos industriais brasileiros, certo? Que está escrito aí, né, aqui na legenda, está discriminando aqui o posicionamento de cada indústria. E com isso você começa a ter uma certa familiaridade, né? Você começa, né, a relembrar determinados aspectos cartográficos e, ao mesmo tempo, ter uma certa noção setorial da atividade industrial brasileira, que a gente vai ver que é fruto de uma construção histórica. Tá legal? Ah, Tudo no esquema? sim, Foi? vamos. Alguma dúvida, gente? Tudo certo. Tudo certo. Então, beleza. Não.